Muito bom dia, estamos começando pela Rádio Videira FM 88.5, mais um programa Palavras em Ação, uma realização da Actos Palestras e Treinamentos, em parceria com a Rádio Videira, que vai ao ar todas as manhãs de sábado com um único objetivo: levar informação e conhecimento para você, nosso querido ouvinte, que há 10 anos está junto com a gente nas manhãs de sábado. Eu sou Ednei Menegon, abraçando você onde quer que você esteja, você que está aí na sua casa, no centro, nos bairros, nas comunidades do interior, nas cidades vizinhas, acompanhando através das ondas do seu rádio, e claro, você que está além fronteiras, você que está através da internet, no site, no aplicativo e claro também na live no Facebook e também no YouTube da Rádio Videira. O programa Palavras em Ação tem a alegria de te encontrar em todas as manhãs de sábado. E hoje, quem está acompanhando através aí da live está vendo que nós estamos num ambiente diferente, como já aconteceu em algumas outras oportunidades, em que o programa Palavras em Ação sai do estúdio para fazer um programa um pouco dinâmico, um pouco diferente. Então, se você está acompanhando pelo rádio, depois corre lá para o Facebook, para o YouTube, acha lá a Rádio Videira e você vai poder assistir. Quem já está assistindo, seja muito bem-vindo, obrigado. E hoje, como eu falei, estamos num ambiente diferente com mais um convidado. O nosso objetivo sempre é levar informação, levar conhecimento, e hoje temos mais um super convidado, o nosso grande amigo Nelson Mateusani, o chefe Nelson. Foi meu aluno, né? Um grande amigo que a gente tem há muitos anos e que hoje nos dá grata satisfação, o chefe Nelson, de estar no nosso programa para contar um pouquinho sobre, né, a gastronomia, sobre a sua experiência de vida profissional. Depois tem algumas surpresas aqui pra gente também. Então, Nelson, primeiramente, bom dia e seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Ednei, bom dia, ouvintes. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo, Nelson. É uma alegria poder ter você aqui e agradecer, né? Você está recebendo a gente aqui no seu espaço, na sua casa, como você muito bem falou. Nelson, então para a gente começar de praxe no programa, a gente pediu que o entrevistado se apresente. Fala um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória, essa linha profissional que você aí buscou, né, para sua formação. Conta um pouquinho para a gente. Então, o meu nome é Nelson Mateusani. Eu me formei no colégio em 2015 e no ano seguinte eu fui para Balneário Camboriú para fazer a faculdade de gastronomia. Então passei 2 anos lá fazendo o curso de chefe internacional e patisserie, que no caso o chefe internacional engloba a parte da cozinha quente, gastronomia salgada, e o patisserie seria a parte da sobremesa, confeitaria, né, e também panificação, né? Então eu fiz esses 2 anos de faculdade e retornei para cá e estamos de volta aí na cidade já quase 5 anos, né, atuando como personal chef, que é o chefe a domicílio, onde a gente vai na casa do cliente fazer, né, o evento, né, os jantares, né, e também a gente tem o nosso espaço aqui. O espaço inaugurou em 2019, então agora a gente está passando por um processo de reforma, né, como você pode perceber, na hora que você chegou aqui está um pouco bagunçado, mas a gente está reformando para poder melhor atender os nossos clientes, né? Legal, Nelson. Bacana a sua história, a sua caminhada, mas vamos voltar um pouquinho aí. Lembro quando você foi meu aluno lá no SIC. Que responsabilidade receber ele aqui. E conte para nós, da onde veio a ideia, a vontade, enfim, a inspiração para buscar a gastronomia? Você saiu de Videira para buscar essa especialidade, né? Enfim, essa formação, porque muita gente que está ouvindo, familiares, enfim, jovens, adolescentes, estão, quem sabe, sonhando, buscando, e muitos, quem sabe, né, já olharam para a gastronomia como algo profissional e não só aquele hobby em casa, né? Então conta pra gente como é que foi esse despertar para a gastronomia. No colégio a gente sempre tem aquela dúvida. Então a gente não tá com a cabeça pronta, eu acho, para decidir, mas assim, a gente tem que ter um pontapé inicial. Então passou pela minha cabeça diversas áreas, engenharia, direito, medicina, mas eu pensei, não é o que me encaixa. Então na época eu fiz vestibular tanto para gastronomia e também para engenharia de produção, e eu passei nos dois. Meu pai estava feliz da vida com 2 engenheiros na família, minha irmã já cursava engenharia civil na época. Ele estava extremamente feliz, vou ter 2 engenheiros na família, tá legal, já estava matriculado, local para morar em Curitiba, tudo certinho. Mas eu falei, não, se eu passar em gastronomia, eu vou para lá. E é assim que mudou. Então, e o motivo de eu ter escolhido, eu sempre acompanhei minhas avós em casa, cozinhando para nós, desenvolvendo receitas, minha mãe também. Então, veio daí, né? Esse hobby que se tornou a profissão e até hoje estou
estou trabalhando nessa área. Legal isso, né, Nelson? Porque a gente sempre fala, né, que os exemplos de casa a gente carrega para a vida e profissionalmente não é diferente, né? Muitas vezes os nossos filhos, enfim, se espelham na gente para buscar essa questão profissional. E você, como você falou, né, lá em casa com a avós, enfim, né, fazendo aí a culinária, despertou isso. E aí você foi buscar então a tua formação. E como é que foi a formação? Conta pra gente como é a formação. Você falou 2 nomes aí, chiques aí, que eu prefiro que você repita para mim não falar besteira. Esses nomes né? complicados. Então, a faculdade de gastronomia, a Univale, onde eu fiz em Balneário, ela é 80% praticamente prática. Então a gente tinha uma aula teórica na sala, onde os professores desenvolviam, né, falavam o que a gente ia fazer no dia, explicavam receitas, a gente chamava de cozinha étnica, que são as das regiões, né, vamos dizer assim, ou países, e as que são focadas, por exemplo, na cozinha italiana, cozinha francesa, bem objetivas no assunto, né. Então a gente tinha essa pré-introdução na sala e depois a gente ia para a cozinha prática para desenvolver as receitas que a gente aprendeu na teoria. E também, né, os outros 20% é a questão de gestão, administração, tudo que engloba o fora da cozinha. Porque às vezes o pessoal fala, cozinhar é somente importante. A cozinha. É só você vai lá, compra ingrediente, produz e fechou. Não, tem uma série de itens, né, além disso, como a gente falou, contabilidade, enfim, outros assuntos, ficha técnica para a gente entender o que é o nosso custo, né, margem de lucro, desperdício, né, então a gente tem vários pontos aí, vamos dizer assim, na faculdade. E eu vou te interromper um pouquinho, né, até para falar, porque muitas vezes a gente, né, vamos, no teu caso, a gastronomia, ir lá, cozinhar, fazer a sobremesa, fazer o prato e tal. Mas, para o profissional, ele precisa dessa formação completa. Sim. Em qualquer área. Muitas vezes a gente pensa lá no final, né? Ou seja, a mão na massa. Mas além da mão na massa, tem que ter a mão nos números, entender custo, entender todo esse processo que muitas vezes, mas isso é chato. Mas é importante. Por mais que, de repente, amanhã ou depois você vai ter uma equipe que vai te assessorar, uma contabilidade e tal. Mas você precisa também saber para ver o que realmente é lucro, o que não é, o que vale a pena, o que não vale a pena. Tudo isso é importante, né? Inclusive, na faculdade, a gente falava... Por que a gente vai fazer essa matéria? Não tem porquê. E hoje eu vejo tudo que é importante. Na ficha técnica, principalmente, onde a gente vê os nossos custos, né, valor do ingrediente, ainda mais do jeito que tá os insumos, muito instável, né? Claro. Todo dia subindo ou... Enfim, é muito importante essas outras áreas que engloba o curso lá. E outra coisa também, Nelson, aproveitando o gancho, é essa questão também da quantidade, né? Porque muitas vezes, quando você faz uma comida em casa, exagerou um pouco aqui, não tem problema, é para a família, tá tudo certo, né? Agora, quando você tá indo para uma linha que vai ser a tua profissão, você vai ter que ter lucro, você também tem que cuidar para não desperdiçar, porque o desperdício é custo. Isso mesmo. A gente tem uma gramatura técnica que a gente fala. Por exemplo, vai ser uma refeição, a gente sempre pergunta quantas pessoas vão estar, né, qual que é o público, se são homens, são mulheres, crianças, tudo isso influencia na quantidade que a gente vai utilizar. Mas é muito difícil a gente acertar em cheio. Principalmente num buffet, né, que a gente não tem como saber se a pessoa vai comer uma, duas ou mais vezes. Se come mais vezes é um bom sinal, né, que tá contente, tá bom, tá aprovado. Mas a gente sempre tem uma gramatura meio... e essa gramatura a gente, né, segue uma base, mas a gente sempre trabalha com uma margem acima, né? Porque chegou na hora, faltou, a gente não tem o que fazer, então a gente sempre tem que ter, né, essa questão a mais. Aquela margem ali de segurança. Né? E assim, quando a gente faz eventos, né, a personal chef, né, os trabalhos de personal chef na casa do cliente, sobrou, a gente sempre deixa ali para o cliente, a gente pergunta, vai almoçar amanhã em casa, né? Quer aproveitar, segurar o que sobrou, né? Ou empratado, a gente trabalha com várias frentes, vamos dizer assim, na gastronomia, mas aqui no espaço a gente trabalha com o buffet, o empratado, que no caso é a gente recebe o prato pronto, né? O cliente já recebe o prato pronto, os finger foods, que são aquelas pequenas porções que se dá uma bocada e já terminou, e mesa de antepasto e também algumas outras áreas. Então, no empratado a gente tem uma margem melhor, né, de garantia, porque a gente sabe quanto vai no prato. Né? Então não tem como repetir, vamos dizer assim, mas no buffet já é um pouco mais difícil de você acertar em cheio a gramatura que vai no dia. Legal, Nelson, e você traz uma linha de trabalho, né? Ou seja, você trabalha em algumas frentes, né? O buffet é aquele que o pessoal vem para o teu espaço, você vai fazer o buffet, enfim, o cardápio que ele escolher. Exatamente. Quando você fala em empratado, é isso? Empratado. Empratado. Exatamente. Eu quero comprar uma lasanha do Nelson, por exemplo. Sim. É isso?
aí ele compra ali a peça pronta, ou seja... Isso, a gente trabalha com também pratos, né, que o pessoal pode encomendar. Recebemos amigos em casa, mas a gente quer algo mais prático. Eu só quero colocar no forno, quero aquecer e finalizar. Isso seria também, né, a gente trabalha. Mas o empratado aqui que eu citei é assim, a gente faz um menu, né? Então tem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, por exemplo. Então a entrada vai ser agora que vamos aproveitar que ainda está o último frio do ano, eu acho. Pode ser um caldo, como a gente já fez, inclusive, né, em alguma gravação aqui na rádio. O prato principal pode ser um risoto acompanhado de uma proteína, um filé mignon, um salmão ou contrafilé, algum outro corte. E a sobremesa daí, enfim, tem diversas opções, né? Pode ser um bolo de chocolate, pode ser uma panacota, alguma outra... Enfim, ele é uma refeição que você faz completa. Exatamente. E que a pessoa vem aqui, pega e leva para casa. Isso, ou a gente finaliza na casa do cliente, né? A gente tá lá cozinhando e finalizando na casa do cliente. Isso é outra questão também que muitas vezes o pessoal não está muito acostumado. Ou seja, você vai lá, eu vou receber visita. Eu quero fazer alguma coisa diferente, né? E claro, você deve ter todo um cardápio para ser escolhido, né? Eu quero fazer algo diferente, mas eu não quero pôr a mão, eu quero dar atenção para os meus convidados. Aí eu venho, contrato o chefe Nelson, ele vai lá na minha casa e faz tudo. Isso, perfeito. A gente tem, o trabalho de personal chef, a gente tem uma conversa, né? Se ele chamou ali, a gente vai conversar, eu vou entender o que você quer servir para o teu convidado. Eu quero servir um peixe, eu quero servir a carne, mas eu quero só chegar, meus convidados que chegarem, eu só vou receber eles, eu não quero me incomodar com mais nada. Então a gente faz todo o nosso pré-preparo aqui, então a parte mais de bagunça, a gente faz aqui todo o pré-preparo, a gente leva quase tudo pronto. Então assim, a gente finaliza na sua casa, né? Então a gente leva, precisa picar alguma coisa, a gente já leva meio pronto. Vou citar um exemplo aqui, né? Que normalmente é que acontece, né? Ou seja, tem o batizado lá da família. Exato. E todo mundo quer ir pro batizado, mas daí quem faz a comida? Alguém tem que se sacrificar para ficar em casa para fazer lá a comida, deixar, né? Então, nesse caso, a gente entra para facilitar esse processo, né? Então todo mundo está aproveitando, conversando, né? Às vezes vem um familiar de fora e você quer recebê-lo, então a gente combina o cardápio, né? No cardápio a gente não tem um cardápio pré-definido, a gente sempre, a partir dessa primeira conversa, a gente seleciona o cardápio, eu mando para vocês algumas opções e daí a gente fechando o cardápio, a gente se programa, fecha a agenda, né? E no dia a gente vai lá, finaliza e você se preocupa somente em receber o seu convidado na sua casa e aproveitar o dia. Bacana. Nelson, e a gente vê, assim, claro, quem até acompanha também nas redes sociais e tal, que você tem pratos muito bem elaborados, pratos modernos, podemos assim dizer. Antigamente a gente notava, talvez, que até os insumos eram um pouco mais difíceis para se ter, né? De algumas, sei lá, um peixe diferente, alguma coisa. Hoje você nota que já está um pouco mais fácil, hoje se encontra mais fácil aqueles insumos que você precisa? Assim, tem alguns casos de eventos que a gente tem que girar a cidade para encontrar, mas como você falou, já está mais fácil de encontrar queijos, né? Queijos de qualidade aqui na cidade, peixe ainda é um problema por conta de chegar fresco aqui. Sim, a gente consegue encontrar já algumas opções. Proteína já é mais tranquila, a gente, né, proteína vermelha que eu digo, carne de gado, bovina ali, é mais fácil. Agora o peixe a gente tem um pouquinho de dificuldade ainda, alguns queijos específicos não encontra, mas a gente sempre consegue substituir. Claro. Né? Eu não vou ter um exemplo que a gente quase às vezes não encontra aqui, burrata, que é um queijo de búfala cremoso. Então, várias vezes a gente já teve que no dia chegar e falar pro cliente, eu procurei em todo que é lugar, mas infelizmente aqui não chegou. Né? Que às vezes a gente recebe, eu vou pegar um exemplo, na terça-feira. Chega na sexta, às vezes ali foi tudo. Então a gente acaba não conseguindo né, utilizar aquele insumo. A gente sempre tenta substituir por algo que fique o mais similar, né, o mais próximo do que foi acordado ali. Claro que o cliente vai saber disso, né, previamente, mas às vezes por conta dessa logística, de a gente estar um pouco longe dos grandes centros, né, os insumos chegam aqui com um pouco mais de dificuldade. Legal. Então tá aí, hoje estamos conversando com o Nelson Mateusani, o chefe Nelson, que já há alguns anos já está trabalhando em Videira, e claro, fora de Videira, né, na região, em cidades onde te chamam, né? Exatamente. Porque hoje, através da internet, o pessoal assiste lá teus vídeos e te chama, você vai para qualquer lugar que te chamar. E essas opções que hoje, né, tá aí, tá acessível para todo mundo, ou seja,
que vai na casa, você vem em busca, ou depois vamos apresentar aqui o espaço também. Então esse é o programa Palavras em Ação, hoje falando aí sobre a gastronomia, a experiência do Nelson, que é a natural de Videira, né, Nelson? Natural de Videira. Natural de Videira, foi buscar especialização e hoje está aqui em Videira, está trabalhando. E a gente, como a gente fala, o programa Palavras em Ação tem esse objetivo, de levar informação, conhecimento. De repente o pessoal conheceu o Nelson, não sabia de todo esse lado profissional dele, ou às vezes conhecia, mas como é que foi e tal, hoje você está sabendo. E eu tenho certeza que muitas vezes o nosso programa também inspira, além de levar informação, conhecimento, inspira as pessoas, né? Galera mais jovem, galera que tem em casa aí, o pessoal que está em casa com adolescente que está terminando o ensino médio, que está na dúvida, né? Mais uma opção que é possível, né? A área da gastronomia, ela está abrindo um mercado bastante grande, né? A gente vê e conversa com algumas pessoas, além de restaurantes, hotéis, enfim, né? O caminho que o Nelson fez, né, Nelson? Porque você também fez essa escolha, né? Claro, você volta formado como chefe, ou podia ser aqui em Videira, podia ser fora daqui, podia ser lá de onde você se formou, enfim, mas você escolheu, né, o teu modo de trabalho um pouquinho diferente, né? Ou seja, você foi lá, buscou e desenhou a tua ação conforme aquilo que te agradava. Isso. Quando eu terminei a faculdade, começa a pensar, vou fazer o quê? Eu vou ficar por aqui, né, que você já conhece os restaurantes, conhece o mercado da cidade, que Balneário Camboriú é uma cidade totalmente gastronômica, turística, então isso atrai muito, né, turistas sempre. Mais variados, né? Também. Mas eu pensei, não, eu vou voltar para Videira, que eu acho que tem mercado lá. Na época não tinha tantas opções, hoje em dia tem bem mais aqui, e eu acho isso muito importante também para a cidade. Que por mais que eu gosto de ir lá no Nelson, né? Às vezes a gente mas eu quero comer uma coisa diferente. Claro. Isso, né, em todas as áreas também. Então melhorou muito a questão gastronômica na cidade. Né? A gente tem várias opções boas aqui. E assim, quando eu voltei pra cá, eu pensei, vamos abrir um restaurante. Mas não era isso que eu queria. Então eu pensei, vamos fazer o serviço de personal chef, então que é o do fazer os eventos, né, vou receber alguém em casa, vou chamar alguém para cozinhar para mim, para não me preocupar. E depois de um tempo que eu estava aqui, então, que surgiu a ideia de a gente abrir o nosso espaço para quem, por exemplo, eu não quero receber em casa, eu quero receber as pessoas em outro espaço, né? Não quero me preocupar depois com a louça, por exemplo, eu não quero me preocupar com uma bagunça que vai ficar, né? Então a gente abriu o espaço aqui para realmente ser essa opção, esse espaço, né, essa opção de lugar para o pessoal fazer aqui. A gente conta com uma capacidade de até 55 pessoas, agora a partir das mudanças que a gente está fazendo aqui, né? E essa foi a ideia de realmente a gente abrir o espaço aqui em Videira. Legal, então vamos apresentar. Claro que, quem sabe numa outra oportunidade vai poder mostrar tudo. Hoje o objetivo também era você mostrar aqui a tua cozinha, o preparo de algum prato, enfim. Quem sabe num outro momento a gente também vai poder estar mostrando a casa como um todo. Claro que hoje, como você falou, vocês estão modernizando, tá, né, passando por uma reforma, natural isso. Há quantos anos já o espaço? A gente inaugurou em novembro de 2019, então agora esse ano vai completar 5 anos. Olha só, passou rápido, hein? Nossa, boa. Foi esses dias. Exatamente. Qual que é a ideia do espaço? Então você já falou, uma capacidade aí de umas 50 pessoas, 55 e tal, mas qual que é a ideia original do espaço? Quando eu voltei para cá, a gente não tinha um local, vamos dizer assim, né, um local para fazer o evento. Pensei, então, vamos juntar o que eu gostava de fazer na época e agora, que é realmente fazer o evento, não ter uma rotina, né, de, o cardápio é esse, vamos seguir, e ter essa flexibilidade da gente conseguir, hoje é aniversário de Ednei, ele quer comer alguma coisa específica que não encontra tão fácil aqui. A gente permite isso para o cliente. Eu quero comer, deixa eu pensar, uma lagosta. Né? Sim. Não vai fugir da rotina. Então a gente consegue, talvez, né, conseguir esse ingrediente, trazer para cá e fazer o evento, fazer específico para o dia. Né? Então essa sempre foi a ideia do espaço, fazer eventos diferenciais. Eu quero fazer uma reunião de negócios, né? Mas eu preciso de um almoço um pouco mais reservado. Então a gente abre o espaço somente para essa reunião. Eu quero receber umas amigas no café da tarde. Quero, né? A gente tem um espaço aqui, é reservado, fica somente o seu público, né? Os seus convidados ali. Então é exatamente isso. A questão era a exclusividade, né? Então você consegue a exclusividade aqui e o cardápio personalizado do jeito que você já servir para o seu convidado. Legal. Então esse espaço está aqui, agora passando por essa reforma, fica aqui
na conhecida Beira Rio. Exatamente. Né? Perto aí Fica aproximadamente 150 metros antes do Posto Iscariote. Do Posto Iscariote, exatamente. Em frente ao Parque do Conhecimento aqui. Isso. Legal. E aqui nós estamos na tua cozinha, é isso? Exatamente. Hoje eu até peço desculpas, mas hoje está meio... né, uma muvuca aqui. Normal. Nós estamos na nossa cozinha. Então aqui tem nossas bancadas, né? Nosso fogão aqui no lateral. E aqui é onde a gente faz o pré-preparo, ou então quando a gente tem um evento aqui que acontece tudo. Né? Então a gente tem toda a prataria, né? Pratos, talheres, taças, copos para realizar o evento aqui. E caso precise deslocar para fazer na casa da pessoa, a gente pode estar deslocando toda a estrutura também para a casa do cliente. Para casa do cliente, para um salão onde ele vai fazer um aniversário, sítio, um casamento, sítio. Qualquer lugar que o cliente desejar fazer, a gente faz. Legal. A gente a gente atende cidades vizinhas aqui também da região, Três Itilhas, Caçador, Fraiburgo, enfim, outras cidades aí também. Temos clientes nessas cidades. E até para quem está acompanhando o programa, que está assistindo, né, a gente está num espaço reservado, que foi preparado para a gravação. A cozinha é bem mais ampla, claro. Como o Nelson também falou, tem toda a parte da reforma que está acontecendo aí na parte do salão, digamos assim, né? As ampliações, enfim. Mas é um espaço muito bacana, muito bem pensado e com certeza, né, desde da organização aqui você já pensou que ficava mais prático, enfim. Então, um espaço muito bacana. É Espaço Gastronomia, é isso? Exatamente. Legal. A casa do chefe Nelson, né, e da sua equipe, que tem toda essa dinâmica. Então o Nelson, como eu falei, né, é um grande amigo que a gente conheceu há muito tempo, foi meu aluno, e a gente fica feliz de ver, né, essa evolução e esse lado profissional que ele buscou, né, a gastronomia, que muitas vezes não faz parte muito do cotidiano, né, a formação é fora aqui, né, mas o pessoal já está aí também conhecendo um pouco mais dessa área. Esse é o programa Palavras em Ação, que há 10 anos está junto com você em todas as manhãs de sábado, junto com os nossos patrocinadores, Dr. Alessandro dos Santos e o Dr. Luiz Paulo Andrioni, a doutora Alessandra, ela que é ginecologista e obstetra, cuidando aí da saúde da mulher, Dr. Luiz Paulo Andrioni, que é urologista, toda a área da urologia, atendendo lá no edifício Ari da Lazen, né? Trabalham juntos e com um atendimento sensacional. Então, marque sua consulta, tire suas dúvidas com a doutora Alessandra dos Santos e com o Dr. Luiz Paulo Andrioni. Junto com a gente também a Ótica Santa Luzia, onde você encontra o óculos que você precisa, seja para visão simples, multifocal, óculos de proteção solar, no centro de Videira, ali ao lado da Caixa Econômica Federal, Ótica Santa Luzia, junto com você também. Esse é o programa Palavras em Ação. Hoje, então, conversando com o chefe Nelson. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai correr para o intervalo, é rapidinho, e já na sequência a gente volta para continuar o bate-papo. E também o Nelson vai preparar um prato aqui, é um prato delicioso, ele já me falou mais ou menos o que vai ser, e eu tenho certeza que você que está em casa, além de pegar algumas dicas para fazer esse prato, né, também vai poder acompanhar aqui todo o feitio, beleza? É rapidinho, a gente corre para o intervalo e volta já na sequência. Estamos de volta com o programa Palavras em Ação, no oferecimento da Ótica Santa Luzia, da doutora Alessandra dos Santos, Dr. Luiz Paulo Andrioni. Você que está acompanhando através aí da live no Facebook, no YouTube, você já anotou e sabe, está vendo que estamos num local diferente, estamos aqui na Espaço Gastronomia, a casa do chefe Nelson. No primeiro bloco a gente já conversou, ele já se apresentou, falou de toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, como começou, como foi a ideia, né, de buscar a gastronomia, apresentou aqui o espaço, enfim, já fizemos um super bate-papo no primeiro bloco. E você que está acompanhando através do rádio na 88.5 FM, quando quiser, quando puder, busca lá no Facebook e no YouTube da Rádio Videira, que vai estar lá toda a gravação também do nosso programa de hoje, nesta manhã de sábado, manhã muito especial de sábado, 7 de setembro, feriado, no sábado, e nós estamos aqui então com o programa Palavras em Ação. O chefe Nelson nos recebeu, então depois de ter feito toda essa conversa no primeiro bloco e ele apresentar toda a sua trajetória, toda essa caminhada, ele disse que queria preparar um prato também hoje enquanto a gente conversava. Então agora eu vou pedir, Nelson, que você apresente qual que é a ideia de hoje e o que você vai preparar. Quando veio o convite eu pensei, não posso deixar de cozinhar alguma coisa para eles. Legal, Estou recebendo eles na nossa casa aqui. Então hoje a gente vai fazer um macarrão à carbonara. É um clássico italiano, é prático para o pessoal fazer em casa também, né? Quem acompanhar aqui, a gente pode deixar, depois eu posso passar a receita completa. Olha aí, show. Para vocês divulgarem aí no Instagram da rádio também, né? Caso vocês queiram. E então é uma receita, para mim, uma das minhas favoritas, né? Receita de massa. Então eu trouxe ela para o pessoal fazer em casa aí. Então vamos lá. Carbonara, macarrão carbonara, traduzindo. Tá. Vamos lá. Nós precisamos de bacon,
A receita tradicional, ela pede o guanciale, que é o bacon da papada do porco. Porém, é mais difícil de encontrar aqui, Sim. então o bacon resolve super bem o nosso problema. Gema de ovo. Se você tiver a gema de ovo caipira, fica muito melhor. A cor da massa fica bem mais bonita. Queijo parmesão, né? Algumas receitas pedem queijo pecorino, que é aquele queijo de ovelha mais curado, mas o parmesão, pra mim, fica mais gostoso. Espaguete. Né? A marca da preferência que né, o consumidor tiver em casa. Sal e pimenta do reino. Isso, é uma receita que vai poucos ingredientes, mas vocês vão ver que é extremamente saboroso. Com certeza. Eu acho que vocês muito saboroso. Vão aprovar aí. Beleza, Tá? tem quantidade específica, é à vontade, como é que é? Eu fiz aqui uma gramatura mais ou menos para umas 2 a 3 pessoas, né? Depende se a pessoa tem mais fome, Claro. mas serve tranquilamente aqui essa quantidade umas 3 pessoas. Então aqui a gente tem mais ou menos umas 180 gramas de bacon, 4 gemas de ovos. Aqui a gente está utilizando 4 por conta dos ovos caipiras ser um pouquinho menor. Né? Então a gente coloca 2 por pessoa. E o queijo aqui tem mais ou menos também umas 100, 150 gramas. E a gente depois no modo de preparo, né, no passo a passo, eu vou mostrar mais ou menos a quantidade, quanto que vai para o pessoal perceber. E aqui a gente tem meia caixinha, né, do macarrão, então é 250 gramas. Certo, então o pessoal que está acompanhando através do vídeo está podendo visualizar tudo que o Nelson está falando. Quem está ouvindo através do rádio, então vai prestando atenção que ele vai falando passo a passo para preparar então esse macarrão à carbonara. Nome chique, né? Mas é o macarrão com o bacon. Exatamente. Né? E que é uma delícia, sem dúvida nenhuma. E vamos lá então, qual que é o passo a passo aí para a gente fazer esse macarrão à carbonara? Primeiro passo então, para esse tipo de massa, é colocar o macarrão cozinhar. Uma dica que eu dou para todo mundo que for cozinhar uma massa em casa é que a água tem que estar bem salgada, próximo à água do mar. Então isso vai facilitar o cozimento, vai fazer com que a massa não grude, não precisando colocar o óleo. Muitas pessoas utilizam óleo de cozinha para fazer esse processo, mas a água bem salgada já resolve tudo. E claro, quanto mais água você colocar, menos risco de a massa, né, grudar uma na outra vai acontecer. Tá? Então a água fervendo, bem fervendo, a gente coloca bastante sal mesmo, parece que vai ser muito, mas não fica. E daí a gente coloca então a massa para cozinhar. Ela leva por volta de uns 10 minutinhos, conforme o tempo da embalagem de cada tipo, né? Então aqui, e aqui a gente deixa ela se assentar na panela e vai ajudando para que, claro, fique totalmente embaixo, né, submersa na água, para que cozinhe com facilidade. E de forma homogênea. Exatamente. Também. Legal, legal. Então essa do sal na água é interessante, essa para mim é uma dica que a gente dá para todos os tipos de massa, seja para tortéi, seja, né, para qualquer tipo de massa. Exatamente. É claro, cuidar também, aqui a gente vai ter o bacon, vai ter o parmesão, os dois são salgados. Já tem sal, então dá para colocar um pouquinho menos. Às vezes vai fazer um molho só de tomate, pode colocar mais que não tem problema nenhum. Funciona para tortéi também, né, outros tipos de massa, também funciona super bem. Legal. Então agora aqui com a massa já submersa, a gente deixa ela cozinhar pelo tempo mais ou menos da embalagem. Certo. Tá? Agora só vou fazer uma mudança pra gente fazer o molho. Enquanto o Nelson vai preparando aqui, o programa Palavras em Ação hoje saiu do estúdio e veio até o Espaço Gastronomia, que é a casa do chefe Nelson. Ele então que é um jovem profissional, né? Que buscou a sua formação na área da gastronomia, natural que de Videira, muita gente já conhece ele, e que hoje nos recebe aqui então na sua casa, no seu espaço, para falar um pouquinho dessa trajetória, né, da caminhada como chefe, de como ele começou, de como foi toda a sua trajetória. E agora no segundo bloco nós estamos colocando a mão na massa, eu não, ele no caso, literalmente colocando a mão na massa. Você vai fazer a parte mais difícil, que é provar depois. Então tá tudo certo, então não vai ser o problema. Agora então, com a frigideira aquecida, a gente vai colocar a pimenta do reino. Aqui no nosso caso a gente vai utilizar a Dom Moinho, mas caso, né, queiram utilizar a que já vem moída também dá certo. Só que essa fica mais saborosa. Você está colocando a pimenta do reino direto na frigideira quente. A gente vai dar uma leve tostadinha nela aqui, bem de leve mesmo, que a gente já vai entrar com o bacon. Então a gente já pode colocar o bacon aqui. Esse barulhinho maravilhoso. E os ouvintes não estão sentindo, né? Mas o cheirinho que vai ficar aqui é a melhor parte. Bacon picadinho em cubos. Bacon em cubos. E daí aqui a gente deixa. Não colocar um bacon com muita gordura, mas também não sem nada, porque
a gordura aqui também precisa para ajudar a fritar e não tostar, né, o bacon aqui. O ponto que a gente vai deixar o bacon é que ele fique crocante por fora, mas ao mesmo tempo ainda está macio por dentro, né? Isso deixa mais saborosa a nossa massa depois. Legal. Então o pessoal que está ouvindo através das ondas da 88.5 FM, então o chefe Nelson está fazendo esse macarrão à carbonara, né? Então já colocou lá o macarrão para cozinhar, está preparando o bacon, né? Com a pimenta, né? Com a pimenta do reino, exatamente. Pimenta do reino, isso. E está fritando o bacon, esse aroma delicioso. E eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. São quantos anos já formado, Nelson? Vai fazer 5. Na verdade vai para quase 6, né? Que é o tempo do espaço. 6 anos de formado quase. Legal. E pra gente ver, né, quando a gente fala numa formação profissional, buscar aquilo que gosta, buscar aquilo que sonha, buscar aquilo que realmente está tentando, né, e que vislumbra lá na frente esse crescimento. Né? Nelson foi buscar então a gastronomia, que era algo que ele gostava muito de fazer. Com 16, então eu comecei bem novo. Né? Então eu saí da faculdade com 17 para 18 anos, e daí que hoje eu tô com 25, então já tá 6 anos aí na área praticamente. E a cada dia a gente vai, né, às vezes a rotina vai, não gosto mais disso, não gosto mais daquilo, mas a cada dia a gente passa, a gastronomia ela encanta mais. Né? Então a gente conhece ingredientes novos, a gente conhece receitas novas, busca aprendizado, né? A gente sempre está em busca de cursos, né, congressos referentes à gastronomia. Então a gente sempre quer buscar algo a mais para trazer novidades para os clientes, né? Legal, né? Se você fala uma coisa que com todo profissional que eu converso no Palavras em Ação, seja um médico, seja um professor, seja um empresário, e você agora no ramo da gastronomia também. Muitas vezes a pessoa diz, não, agora eu já sei, eu já aprendi, tá tudo certo, só vou ganhar dinheiro. Mas o aperfeiçoamento ele é em todas as áreas, né? Na tua área também está buscando curso, está buscando aprender algo novo, coisas diferentes. Eu acho que a gente nunca deixa de aprender. A gente sempre tem que estar buscando novidade, né? Buscando tecnologias para a área. Então a gente sempre tem que estar em busca de novos conhecimentos para trazer novidades e melhorias, vamos dizer assim, né? Para o nosso trabalho e para os nossos clientes. Nelson, muitas vezes o pessoal, né? Busca aquela receita, dá uma aprimorada, mas você gosta também de criar as suas próprias receitas, fazer as suas próprias receitas? Como é que é isso? O cozinheiro a cozinha é um laboratório, né? Então a gente sempre está testando alguma combinação que, né, não é tão comum. Às vezes dá certo, às vezes a gente tem que, né, descartar porque não deu certo. Mas a gente sempre tenta buscar alguma coisa nova, né, e receitas diferentes para melhorar nosso trabalho. Legal. Isso que é bacana, né? Você poder estar buscando aperfeiçoar, praticando, tentando. E em tudo, né, Nelson? Nem sempre dá certo na primeira. Tem que insistir, tem que mudar, tem que organizar, tem que... Principalmente na parte de cozinha doce, a gente precisa seguir muito certas gramaturas. Vou fazer um pouquinho diferente hoje porque eu quero testar com um pouco menos de açúcar. Pode ser que não dê certo a receita, porque a gastronomia, né, o patisserie que a gente conversou antes, ela pede exatidão. Então, se você colocar um pouquinho a menos, talvez não dê certo, você tem que começar do zero. A cozinha salgada não, a cozinha salgada já é mais tranquila. Você consegue, vou colocar mais sal, vou colocar uma pimenta, vou colocar um alecrim, né? Ela permite essas mudanças. Agora, a cozinha doce já não nos permite isso. Só vou interromper nossa conversa, mas a gente chegou no ponto aqui do bacon. Vocês podem perceber, a gente não colocou nada de gordura, ele solta bastante. Então agora a gente vai tirar esse bacon da gordura para dar sequência então na receita aqui. Show de bola! Esse é o programa Palavras em Ação, junto com você, nossa amiga que acompanha há 10 anos as manhãs de sábado com informação, com conhecimento, e são os temas mais variados, né? Na semana passada a gente estava com um profissional médico, hoje estamos aqui com o chefe de cozinha, falando um pouquinho da gastronomia, falando um pouquinho aí da sua experiência, né, na cozinha, da sua formação e de tudo aquilo que de repente pode vir aí agregar, né, a cada novo profissional, a uma profissão, e pode agregar você que está ouvindo, né, aprendendo coisas novas, né, aprendendo com os nossos convidados aqui. E é sempre muito bom conversar e aprender, né, porque esse é o objetivo do programa, levar conhecimento e informação. E aí, Nelson? Agora então, vamos tirar o bacon aqui dessa gordura.
Um pouquinho a gente pode deixar, mas muito não vai ficar legal. Ou seja, não despeja lá com toda a gordura do bacon, não, né? Não, porque a gente já vai estar com a gema de ovo, já vai estar com o parmesão. Então são itens bem já gordurosos, né? Vamos dizer assim. Tem um sabor bem marcante, então a gente não precisa usar tanto assim. Legal. Que bacana, né? E aprendendo, né? Sempre tem a dica. Então, o bacon tá... Nossa, a cara dele cheirinho tá uma delícia, né? E a gordura, então, o excesso de gordura acaba ficando e você não vai utilizar. Não, eu vou tirar esse excesso aqui. Só vou pegar um recipiente pra gente colocar. Show! É isso aí. Então, hoje nós estamos aprendendo um pouco mais aí sobre os segredos da cozinha com a culinária, com o chefe Nelson, que já está... O macarrão tem um ponto específico, Nelson? O macarrão, sim. A gente gosta de servir ele bem al dente. Então, o que seria o al dente? É que você morde ele e você está sentindo que ele ainda tem uma leve resistência, mas que você consegue mastigar, né? Morder ele ali. Legal. Então, nesse tempo de fritar o bacon, a gente consegue esse ponto, né? O al dente. Então, deixa eu só tirar o excesso aqui antes de continuar aqui. Legal. A gente pode deixar um restinho, tá? Mas ainda sai bastante a gordura. A própria gordura do bacon, não foi adicionado gordura no bacon. Então agora eu vou trazer a nossa massa aqui, que ela já deve estar quase no ponto. Deixa eu ver aqui. E o bom da cozinha é a gente ir provando as coisas, né? A cada pouco. Vai provando, já vai vendo se tá bom, se não tá. Já tá o dente aqui. A gente pode finalizar. Uma outra dica que é bem interessante também é o não jogar a água da massa fora. A gente sempre deixar ela na panela, que a gente pode precisar para finalizar o molho. Legal. Tá? Então eu deixei um pouquinho do bacon aqui e esse outro a gente vai deixar para finalizar o prato por cima. Certo. Então agora aqui com o fogo já desligado aqui, a gente vai voltar o macarrão para a frigideira. Que agora sim, se nós pegarmos e colocar a mistura que a gente vai fazer aqui direto, ele vai formar um omelete. Então a nossa ideia é dar uma esfriada nela. Certo. E daí na sequência a gente finalizar e adicionar os ovos e o queijo aqui, tá? Legal. Então a gente vai mistura com o bacon para ir já pegando sabor. Certo. E mantém a água aqui caso a gente precise depois para finalizar o processo. Certo. Tá? Então agora a gente vai fazer uma misturinha aqui com as 4 gemas. Certo. E vamos colocar parmesão aos poucos. A gente tem que formar uma pastinha bem cremosa. Tá? Então a gente vai misturando aqui os dois itens. E vocês percebem que ela ainda não compactou, ela não está bem formada com uma pasta. Então a gente vai colocando o queijo sempre aos poucos, para caso não ser demais. E a gente quer esse resultado aqui, ó, uma pasta que fique bem homogênea. Certo. E agora a gente vai poder entrar com ela aqui na nossa receita. Ok. Então a gente dá uma leve esfriada, pode perceber que ainda está bem quente. Se nós colocarmos isso aqui agora, já vai dar um problema. Então a gente espera um pouquinho, dá mais uma esfriada nela aqui. Ok. E agora daí a gente vai pegar a que eu comentei da água do cozimento. A gente vai colocar um pouquinho dela aqui na mistura das gemas. Certo. Para dar início ao molho então. Tá? Então a gente coloca aqui e já mistura. Porque se nós deixar passar, ela já vai formar, né? Já vai coagular o ovo. Então a gente mistura aqui para a gente não correr esse risco. Então misturou um pouquinho da água do macarrão junto com o ovo que está batido com o parmesão. E agora nessa textura aqui, ó, a gente vai voltar ela para a panela agora, que a gente já colocou um pouco de calor aqui. A gente já pode entrar com ela dentro dessa nossa mistura aqui, da massa com o bacon. Legal. Então a gente coloca ela aqui. Agora você está colocando então essa mistura dos ovos batidos com o parmesão, um pouquinho da água do macarrão. Está juntando ao macarrão agora. Exatamente. Para então, iniciar, para finalizar o nosso molho. Para finalizar o prato. Então agora aqui a gente vai misturando super bem. A gente não pode deixar isso aqui parado na frigideira, porque senão ela vai grudar. Vai grudar e vai, né, coagular o ovo. Então a gente vai mexendo
Vocês percebem que a massa está bem quente, mas ela não ao ponto de dar problema aqui. Então a gente vai misturando super bem, fica bem até que o queijo derreta. Podem perceber que como a gente usou aqui a gema caipira, ela tá com bem amarelinha. Tá? E agora aqui eu vou colocar um pouquinho do nosso bacon. Claro, deixando um pouquinho pra gente finalizar o prato depois. E vai misturando. Caso você queira gosta da massa um pouquinho mais com molho, você vem, coloca um pouquinho da água do cozimento. Só não pode deixar ela parada, você tem que pegar e já misturar um pouquinho mais, para não ter problema de aqui. E agora a gente vai misturando, que o macarrão ele tem glúten, né? Então a hora que a gente coloca ele na massa, ele vai ajudando a engrossar o nosso molho também. Muito bem, então esse é o programa Palavras em Ação. Nós já estamos quase indo pro final do programa, né? O Nelson está finalizando aqui essa massa carbonara. Ele que nos recebeu hoje aqui no Espaço Gastronomia, né? Um baita de um espaço que está passando por uma reforma. O Nelson contou toda a sua trajetória, né? E enquanto ele vai finalizando, a gente vai desde já agradecendo a sua companhia, a sua sintonia. Você que esteve junto com a gente hoje também. Você viu, né? Para quem está acompanhando através das redes sociais e através da live no Facebook e no YouTube, nós estamos num espaço diferente, na cozinha do Espaço Gastronomia, aqui em Videira, junto com o chefe Nelson. Conhecemos um pouquinho da história do chefe, né? Conhecemos um pouquinho aí da gastronomia em si, de toda a sua trajetória, sua formação, e agora já está finalizando o prato que ele nos trouxe, né? No programa de hoje. A gente quer agradecer, Nelson, imensamente a tua participação no nosso programa, agradecer o carinho, a companhia, agradecer você que nos acolheu aqui no teu espaço. Então, obrigado mesmo, obrigado aí pela tua dedicação de estar com a gente nesse dia, fazendo esse prato maravilhoso aí. Obrigado de coração, desejamos sucesso para você, né, nessa tua caminhada. Tá finalizando aí, Nelson? Aqui tá quase finalizado. É um prazer recebê-los aqui, né, no nosso espaço. Sou sempre muito bem recebido quando eu vou na rádio também, quando isso, pessoal, a gente se encontra na rádio também, né? Se encontra por aí. Então é um prazer recebê-los e espero recebê-los quando a casa estiver completamente pronta. Com certeza. Então, quando a gente tiver com a reforma concluída, eu aviso vocês. Isso. Para daí a gente recebê-los novamente por aqui. Show de bola. Então agora a gente chegou aqui, como vocês podem perceber, a água que a gente adicionou, ela se incorporou ao molho da massa, então não tá mais, ela já tá um molho bem cremoso. Legal. Tá? Então agora tá na hora da gente finalizar, empratar, né? Para você degustar o prato aqui. Maravilha, maravilha. Então eu vou pegar só aqui. E agora então, muito sempre bem, tem como deixar o prato mais bonito de ser servido, né? Então deixa eu só pegar a concha aqui. A gente costuma pegar uma quantidade mais ou menos que caiba nessa concha aqui, que é uma porção para, né, uma pessoa generosa. A gente enrola aqui e coloca. Quem está assistindo está vendo a belíssima organização no prato aí no centro está fazendo do prato aqui. Tá. Maravilha. Olha aí. E agora vamos para segundo prato. Olha só. Então você que está acompanhando através do rádio, nós estamos finalizando o programa aqui, também quem está através da live. O chefe Nelson então montou os 2 pratos aqui para nós, dessa delícia, desse macarrão à carbonara. E Nelson, mais uma vez, obrigado a você que esteve junto com a gente. E agora vai finalizar? Agora falta só finalizar, ele está pronto já, mas falta só dar o último toque, né? Então, o toque do chefe. Isso, o toque do chefe, então, com certeza. Aqui a gente vai colocar um pouquinho do bacon, bem crocante. Tá? E para finalizar, mais um pouquinho do queijo parmesão. Legal. Maravilha, hein, gente? Que delícia, ó. O pessoal que está acompanhando aí deve estar com água na boca, quem está assistindo, quem está ouvindo está imaginando, né, os sabores, né, os odores dessa maravilha desse carbonara, né, um prato simples, podemos assim dizer, mas que está super elaborado e todos em casa podem fazer e vai ter essa delícia. Então, parabéns, Nelson, obrigado mais uma vez, tá, pela teu acolhimento nosso aqui, e a gente fica muito feliz de ter estado junto com você e com certeza teremos outras oportunidades para estar aqui. Agradeço o convite, né, mais uma vez, e espero que vocês gostem da receita que a gente fez aqui
e sejam sempre bem-vindos aqui no nosso espaço. Obrigado. E a você que acompanhou o nosso programa, agradeço a sua companhia, a sua sintonia. Fiquem com Deus, um excelente final de semana, uma excelente semana e na próxima sábado a gente está de volta com mais um programa Palavras em Ação. Grande abraço e até lá.